Olá! Quando melhoramento de solo é uma solução eficiente para fundações? Melhoramento de solo é o processo onde tem um terreno, vai ser construída uma obra lá, se remove uma certa camada do solo, que é determinado em projeto, e se faz uma compactação do solo lá embaixo, em seguida vai se reaterrando com ou um material de alta resistência ou muitas vezes o mesmo material, mas muitas vezes misturado com uma pequena quantia de cimento para gerar um solo de maior resistência ou com uma melhor compactação. Ok? Isso que é o processo básico de melhoramento de solo. Eu tenho um solo muito fraco, eu consigo, digamos, muitas vezes resolver o problema e garantir um solo de boa resistência no primeiro metro. Tá? A questão é, posso fazer isso em todas as minhas obras pro resto da vida? Não. Tá? Melhoramento de solo tem condições específicas. Então vamos lá, como que se determina isso? Vamos começar aqui então. Vamos imaginar que eu tenho uma obra, tá? E essa obra, digamos que eu tenha 3 golpes de SPT, ou seja, uma resistência de 3 golpes no primeiro metro, no segundo metro 9 golpes, no terceiro metro, tipo 20 golpes, no quarto metro, tá? Chegou no impenetrável, ok? Chegou no solo impenetrável, rocha, coisa assim, tá? Nesse caso aqui, vou imaginar que eu vou construir um sobrado, ok? Tá? Bom, esse caso aqui compensaria melhoramento de solo? Bom, fazer uma fundação em 3 golpes não é recomendável basicamente nunca. Okay? Uma fundação, a regra básica, quanto maior a resistência do solo, melhor. Né? Com base, muitos autores recomendam 10, 15, 20 golpes, depende de cada autor. Né? E também entra a questão, quanto mais menores os problemas gerados por recalque e fissuração e tudo mais, o decorrente de recalque, né, mais estável vai ser a obra, mas a questão é, nesse caso aqui, onde eu tenho 3 golpes seguido de 9 golpes, o que eu quero, na verdade, é apoiar tecnicamente nesses 9 golpes. Né, porque 9 golpes não é a melhor coisa do mundo, mas já está melhor. Tá? Eu teria a possibilidade, no caso, de fazer estacas, descendo aqui até a rocha, né? Mas muitas vezes isso aqui, sabe, esses 50 golpes que está 6, 8, 10 metros de profundidade ou 15 metros de profundidade, depende de cada caso, e não compensa. Ok? Então, nesse caso aqui é um exemplo claro onde, dependendo do tipo de função que eu vou trabalhar e dependendo do sistema estrutural aqui, eu posso fazer o corte do solo. Claro, esse corte vai ser feito antes da obra, tá pronto, né? Dependendo do caso, até vai ser feito corte inclinado, né, para evitar desmoronamento durante a execução. Ok? Tá? Eu compacto essa região aqui, eu cortei 1 metro, digamos, tá? Eu vou compactar essa região aqui de maneira que essa região aqui, ó, se tornou como se fosse um SPT maior, mas só na região que foi compactada. Compactando, não vou aumentar a resistência lá embaixo, vou aumentar a resistência em torno ali de um meio metro para baixo, 1 metro para baixo de resistência no máximo, ok? Tá? E depois a gente vai criando camadas aqui, compactando essas camadas, cria mais uma camada compactando, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu fizer isso aqui, tá? Se eu fizer esse processo aqui, ó, basicamente a minha fundação vai ter uma região de alta resistência, longe aqui eu tenho 3 golpes, mas ela não está apoiada aqui, ela está apoiada nessa região de alta resistência, que está apoiada nessa região compactada, que está apoiada nos 9 golpes, que está apoiada em 20, que está apoiada na rocha, ok? Então eu tenho solo rígido, transmitindo a carga. Esse caso aqui é o primeiro exemplo onde pode ser, tá? Aqui é o pode ser, significa que vai ser? Não, tá? Mas pode ser, né? Pode ser ok, a princípio, essa é a questão. Agora, vamos imaginar um outro sobrado, similar, eu tenho 3 golpes no primeiro metro, mais 2 golpes no segundo metro, 1 golpe para descer 45 centímetros, assim por diante, e eu tenho que descer, sei lá, 8, 10 metros para chegar no solo de alta resistência. Posso fazer um melhoramento de solo nesse caso? E a resposta é não. Por quê? Bom, porque se eu tenho 1, 2, 3, 4 metros aqui, ou até mais pelo caso, eu tenho nesse caso aqui vários metros até chegar num solo que começa a ter uma resistência aceitável. Eu vou cortar 4 metros de solo, onde que eu vou jogar tantos caminhões de solo? Porque pensa, 4 metros de solo, que a obra tem 10 por 10. Só que eu tenho que fazer inclinado, né, para não desmoronar, ainda mais 4 metros de altura. Ok, ainda mais para um caminhão conseguir, um maquinário conseguir descer lá e compactar. Então eu vou ter que descavar ali milhões, centenas de caminhões ali, porque eu tenho 4 metros, uma casinha está de 6 por 10, um sobrado de 6 por 10, ok? 6 por 10, só que eu tenho que largar, vai ficar tipo uns 16 por 20 de média, ok? 4 metros de profundidade, tá? É muito volume de material.
E depois eu tenho que reaterrar 4 metros, tem que trazer de volta outro material de boa resistência para preencher tudo isso aqui. Então, se você não tem um solo de boa resistência já no segundo, terceiro metro, você não adianta fazer melhoramento de solo. Sabe o que adianta nessa obra nesse caso? Bem simples. O que é extremamente eficiente é, nesse caso, trabalho com uma estaca descendo até lá em alta resistência. Ah, mas a estaca vai ser muito cara. O que é mais barato? Vende o terreno e compra outro. Ok? Tá? Mas se for água, talvez seja um pouco mais caro, mas assim não vai ser um custo absurdo igual você imagina. Claro, entra a questão, vai ser um custo a mais da obra. Né? Mal ou bem, uma obra, todos os valores são elevados. Né? Ah, ia custar 400 mil reais e agora vai custar, sei lá, 430 mil reais. Aumentou o preço? Sim. Aumentou de uma maneira expressiva? Bom, 30 mil reais é expressivo, mas foi menos de 10%. Okay? Então é uma questão que dificilmente vai quebrar o orçamento só para ter que usar uma estaca especial. Tá? Agora, eu falei que pode ser. Por que eu não falei que é a melhor solução? Porque vai depender dos tipos de carga e como que essa carga está distribuída. Tá? Como assim? Nesse caso aqui eu falei um sobrado. Tá? Existe uma maluquice que muita gente fala, eu quero determinar a fundação e o pior pilar da obra tem 23 toneladas. E o pior pilar, e os outros, só o pior tem 23. Tá? E deles não passa informação suficiente. O que não é adequado. Tá? Então vamos imaginar que isso aqui seja um sobrado. Beleza. As possibilidades que eu teria de fundação tecnicamente aqui seria duas. Uma seria de um melhoramento de solo, melhoramento, né? Tá? Melhoramento seria a primeira opção. A segunda opção seria estacas. Tá? Por quê? Porque tecnicamente uma estaca sempre é outra solução. Qual tipo de estaca? Aí vai depender do nível de água e tudo mais. Tá? Mas como base, estacas sempre são uma solução. Alguma delas é pelo menos. Ok? Eu tenho essas duas opções. Como que eu determino qual que é melhor? Muito simples. A que for mais econômica. Okay? Esse que é o critério que o engenheiro usa para determinar o que ele trabalhar. Ele vai usar a opção mais econômica. Então, o que determina se o melhoramento vai ser mais barato ou as estacas vão ser mais barato? Primeiro, o tipo de estaca. Se não tem água, sei lá, a 3, 4 metros aqui, provavelmente já uma estaca escavada seria mais eficiente. Se eu chego em uma alta resistência antes de chegar na água. Okay? Agora, depende do caso, se eu precisar colocar uma estaca hélice, uma estaca cravada, ou até outros tipos de estacas mais complexas, né, que eu tenho que determinar num projeto como um todo, tá? Aí, dependendo do caso, o melhoramento de solo vai ser mais eficiente. Agora, quando que o melhoramento de solo é mais eficiente? Quando eu consigo gerar um bom espalhamento das cargas. Como assim espalhamento das cargas? Bom, você tem que imaginar aqui, vamos lembrar aquela fórmula, todo aluno do ensino médio tem que saber fazer isso, ok? Tá? FAP. Ok? O primeiro ano de ensino médio tem que sair fazendo isso aqui, ó, que força é a área vezes a pressão. Ok? Tá? Sabendo isso aqui, a gente vai derivar uma outra questão, que força sobre área é a pressão. Ok? O que gera, e tecnicamente, agora, ok, isso aqui já é engenharia, né? Mas lei de Hooke, né? Tensão ou pressão, né? Igual a deformação. Vou colocar um delta aqui, né? Deformação, tá? Então, a maneira que a gente evita recalque é com uma menor pressão. Com uma menor pressão, aumentando a área de contato. Ok? O que vai acontecer? Digamos que eu melhorei 1 metro de solo. Bom, vamos imaginar que eu tenho uma sapata, por exemplo. Essa sapata, vou imaginar que ela tenha, sei lá, 80 centímetros de largura aqui. Ok? Se eu fiz um melhoramento de solo de 1 metro, mesmo que eu tenha um ângulo aqui de 30 graus, ou próximo de 30 graus, a 1 metro abaixo eu vou ter 1,80 m. E digamos no outro sentido também, ó, para cá, também vai ter 1,80 m, porque ela vai espraiar para os 4 lados, tecnicamente. Ok? Então, o que vai acontecer é que eu vou ganhar uma boa região de contato. Ok? Só que por que eu falei que não importa qual que é a pior carga? O que importa é a maneira que essa carga se distribui. Por quê? Porque se eu tenho uma sapata aqui, olhando em planta agora. Ok? Ela tem 80 por 80, digamos. Tá? Só que a 50 centímetros para o lado, né, eu tenho outra sapata de 80 por 80. Essa sapata vai conseguir gerar um espraiamento de 1,80 m? Não, porque se eu vou ter outra sapata aqui do lado, uma vai competir com a outra. Ok? Tá? Então, essa sapata aqui não pode ter toda essa área de influência aqui, ó, porque senão a outra sapata também vai ter uma área de influência comendo ela. E tudo isso aqui elas estão competindo por carga e não está tendo uma boa distribuição das cargas. Ok? Tá? Então, a primeira questão é
em uma obra onde não tem um padrão de espaçamento das peças, não é eficiente. Ok? Tá? Quantas toneladas sendo pior? Não é questão de quantas toneladas sendo pior pilar, é questão de qual a distância entre os pilares. Qual é a distância entre as cargas? Se eu tiver uma distância adequada, preciso colocar 6 metros do outro. Não, tá? Até porque, mal ou bem, quanto mais afastado for os pilares, menos pilares você vai ter na obra. E quanto menos pilares você vai ter na obra, mais concentrada a carga, mais eficiente vai ser trabalhar com estacas, porque vão ser menos estacas. Ok? Mas, e claro, mais cara vai ser a obra, né? Por quê? Porque eu tenho que vencer uns grandes. Tá? Mas o que eu não quero é por exemplo, uma sapata próxima a outra. Né? Porque senão elas não vão conseguir gerar espraiamento e elas vão estar competindo por uma área pequena de solo. Ok? Tá? A outra questão que eu tenho que analisar também é se o melhoramento de solo vai ser suficiente, né? E aqui entra a questão, tem um pilar, um pilar tem uma carga muito elevada, beleza, está aqui a sapata dele. Tem um pilar que precisa de uma sapata de 1,5 m por 1,5 m, beleza. O que vai acontecer, de uns aqui para cá, ela tem 1,5 m também, né? Podendo tridimensionar essa sapata, tá? Tridimensional aqui, beleza, assim, ó, tá? Tridimensional essa sapata, 1,5 m por 1,5 m. No espraiamento, lembra o espraiamento que foi de 80 para 180, mais do que dobrou? Agora esse mesmo espraiamento vai para 250, não chegou a dobrar. Ok? Tá? Então, se forem cargas concentradas de grande valor, né? Tá? Mas cargas não é questão de quantas toneladas tem, é questão de cargas concentradas muito afastadas uma da outra. Eu consegui gerar um espraiamento de 2,5 m, mas se uma sapata está 6 metros da outra, eu vou ter uma certa região carregada e eu vou ter uma boa distância que eu estou melhorando o solo sem aproveitar, né? O que também não vai gerar uma economia maior, tá? E o ideal que a gente teria ter, a solução que o melhoramento de solo é mais eficiente, é quando, ao invés de uma carga pontual, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma carga corrida, ok? Ou seja, um sistema de parede estrutural. Por que nesse caso é eficiente? Porque o valor médio das cargas, as cargas estão distribuídas, ao invés de ter, sei lá, 20 toneladas em pilar, eu tenho 4 toneladas por metro, por exemplo. Ok? Tá? Então eu tenho uma carga por metro, muito menor que uma carga que eu teria pontual, né? E dessa sapata aqui, sapata imaginar que tem, sei lá, uma sapata, ok? Tem a mesma carga aqui como um todo, né? Mas a sapata aqui tem, sei lá, 60 de largura, que significa que a sapata bem estreita, mas ela tem 5 metros de comprimento, né? Claro, tem 5 metros de comprimento, vai dar uma carga igual de 20 toneladas, tá? Mas a questão é que eu vou ter uma carga numa área muito maior. E uma sapata corrida ela é extremamente eficiente no espraiamento. Muito mais eficiente que uma sapata quadrada. Por quê? Vamos comparar duas sapatas aqui iguais. Tá? Até iguais em área. Eu tenho uma sapata de 1 metro por 1 metro. Ok? Tá? E aqui eu tenho uma outra sapata de 50 por 4. Então 1 metro por metro, meio metro por 4 metros. Ok? Agora eu vou aumentar o espraiamento aqui, ó, para ela espalhar em uma área de 1 metro a mais. Eu criei 3 por 3 aqui. Certo? Tá? E essa outra sapata aqui, ó, eu criei quanto? Eu criei 2,5, né, porque eu espraiei meio metro, por 6. 3 vezes 3, 9. 2,5 vezes 6, 15. Ok? Então, se a obra for de carga corrida, posso trabalhar com a função corrida e vai ser muito mais eficiente um melhoramento do solo. Por quê? Porque um pequeno espraiamento muitas vezes já resolve muito da carga. Tá? Sapatas, principalmente sapatas grandes, não vai melhorar muito, mas sapatas longas e estreitas, que só são eficientes quando tem uma carga corrida, podem melhorar bastante. Entendido? Então, esses são os casos onde vai pensar em melhoramento de solo. Primeiro, o solo no primeiro metro e meio é fraco, mas a partir de 2 metros ali, eu já tenho pelo menos ali uns 8, 10 golpes. Pode compensar. Na verdade, se a obra for mais alta, claro, precisa de mais golpes ainda, né? É um prédio de 4 pavimentos, que eu vou precisar uns 12, 15 golpes para começar a ser eficiente. Ok? E quanto mais alto for a obra, pior, né? E a questão é que eu quero cargas igualmente distribuídas, o mais distribuídas possível. Ok? Tá? Então não é questão que eu quero saber o pior pilar, eu quero saber, ok, eu tenho um pilar cada quantos metros, eu tenho uma parede melhor. A carga vai ser distribuída naturalmente, mas eu tenho uma carga a cada X metros, a cada 3 metros tem pilar, uma coisa do tipo, né? E eu vou verificar como que vai espraiar essa carga. Entendido essa questão, tá? De restante, né? Se a gente fizer isso e, digamos, compactar no base do SPT 9, a gente vai fazer todo o dimensionamento baseado no SPT 9,
Tá? Porque daqui até aqui eu tenho mais que 9, porque eu trouxe uma máquina bem pesada, fiz uma compactação muito boa, usei um material muito forte, ok, mas mesmo ainda assim, essa parte de cima está apoiada na parte de baixo, que a gente ainda considera 9. Ok? Entendido essa questão? Então esse seria o conceito e esse é os casos onde a gente realmente pode trabalhar com melhoramento de solo. Agora, eu tenho solo podre, posso ter um melhoramento de solo? Não sei como que ele é abaixo. Você vai tirar solo até chegar no solo de alta resistência para fazer um melhoramento, ok? E depois disso tem que determinar como que você vai fazer o melhoramento ainda. Vou fazer um melhoramento com solo cimento, vou fazer um melhoramento que eu vou trazer cascalho de uma região de boa resistência e tudo mais. Que tipo de material eu vou utilizar, ok? Ou usar argila vermelha, bem compactada e tudo mais. É outra opção, tem várias opções, só que você tem que finalizar os custos do seu local. Beleza? Tá? Mas, por enquanto, seria isso. Então, se tem uma obra desse tipo, dependendo do tipo, pode compensar o melhoramento de solo, tá? Se você quiser aprender a te ensinar na prática, eu tenho os meus cursos aqui, né, de concreto armado, de metal, de estrutural pré-moldado. Eles vão estar no link da descrição abaixo, mas por enquanto seria isso e até a próxima.